Neymar mais uma vez decepcionou seu próprio torcedor. Mais uma vez agiu como criança e forçou um cartão amarelo. O Santos entrou no Campeonato Brasileiro com a expectativa de deixar o trauma do rebaixamento. A chegada de Neymar trouxe uma esperança. A torcida voltou a sonhar e muitos acreditavam que o clube finalmente teria uma campanha tranquila. Mas a realidade é muito diferente. Depois de mais um tropeço, a preocupação aumentou muito. O empate dentro de casa contra a Chapecoense deixou a torcida revoltada e levantou uma pergunta que ninguém queria fazer novamente. O Santos tem risco de ser rebaixado mais uma vez? É claro que se olharmos apenas para a tabela, ainda existe muito campeonato pela frente. Mas quando analisamos o desempenho do time, a sequência de resultados e o momento vivido pelo clube, fica difícil ignorar os claros sinais de alerta. Hoje, vamos analisar por que a situação do Santos preocupa tanto e o que precisa mudar para evitar outra temporada histórica pelos motivos errados. Junto a isso, vamos analisar o desempenho de Neymar. Porque parece que o craque, apesar de fazer 2 gols, acaba atrapalhando o time. Mesmo tentando contribuir ativamente no ataque, parece que ele age como uma criança, como alguém que não sabe jogar. Como se ele não fosse camisa 10 da maior seleção do mundo. Como se ele não tivesse participado de 5 Copas e fosse o maior artilheiro da seleção brasileira. Às vezes parece que ele é apenas uma criança tentando jogar bola. Uma criança birrenta e chata. Mas aliado a isso, vamos ver toda a situação geral e discutir bastante a situação do Santos. Então, se você gosta de conteúdos assim, de informação, opinião, sem papas na língua, se inscreva aqui no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho para sempre receber vídeos importantes como esse. E aí, será que realmente o Santos vai cair mais uma vez esse ano? Meu Deus. Mais uma vez, a atuação do Neymar dividiu totalmente a opinião dos torcedores. E o empate diante da Chapecoense foi muito mais do que 2 pontos perdidos. A Chapecoense também vive um momento muito complicado e ocupa a parte de baixo da classificação. E antes da partida, havia somado apenas 1 ponto em 2 jogos e chegava pressionada. Mesmo assim, o time conseguiu pontuar dentro da Vila Belmiro. Quando um time luta contra o rebaixamento, existe uma regra muito clara, que é vencer os confrontos diretos é praticamente obrigatório. São esses jogos que fazem muita diferença no final do campeonato. E perder pontos para equipes que brigam pelo rebaixamento significa que o time não está apenas deixando de ganhar, mas permitir um confronto direto também no acesso à vaga. E foi exatamente isso que aconteceu. A torcida esperava uma resposta dentro de casa, contra uma das piores torcidas do campeonato, mas saiu do estádio ainda mais preocupada e decepcionada com o próprio time. Outro fator que preocupa é o momento recente. Nas últimas 2 partidas, o Santos conquistou apenas 1 ponto. Pode parecer pouco, mas esse tipo de sequência pesa muito em um campeonato de pontos corridos. E quando os adversários começam a pontuar, começam a somar pontos, o Santos permanece estagnado. E outro detalhe mais importante ainda, quando um time passa várias rodadas sem vencer, a confiança desaparece. Os jogadores começam a sentir mais pressão, a torcida começa a ficar impaciente, cada erro de passe começa a ser criticado e assim acabar refletindo diretamente dentro do clube, afetando os jogadores e também o time em geral. O outro problema, talvez ainda maior, é que o futebol apresentado não se convence. Não apenas a tabela que preocupa, mas o desempenho também está péssimo. O Santos tem dificuldades para criar oportunidades claras de gol. Em muitos momentos, consegue ter a posse de bola, mas não transforma isso em chances perigosas. Isso sem contar na defesa, que continua cometendo os mesmos erros de sempre, que sempre custa muito caro. No jogo de ontem, parecia que o primeiro gol da Chapecoense era contra um jogo de FIFA, jogo de PES. Ninguém marcou, é a defesa via Bluetooth. São falhas de posicionamento, dificuldades de marcação e momentos de desorganização assim, que acabam dando confiança ao adversário. E quando o time não consegue ser eficiente nem atacando nem defendendo, fica muito difícil de conquistar vitórias. A sensação de agora é que falta equilíbrio na situação do Santos. E o Santos até consegue competir em alguns momentos, mas não tem um bom desempenho durante 90 minutos. E daí, quando as coisas parecem ruins, a responsabilidade cai no jogador principal do elenco. Neymar fez 2 gols, mas tomou cartão amarelo. E aí? Quem assistiu o jogo do Santos viu que a atuação do Neymar parecia ter sido muito boa. Neymar chamou a responsabilidade, marcou 2 gols e foi um grande nome da partida. Quando o time mais precisava, ele estava lá e apareceu. Mas tudo mudou nos momentos finais. Depois da jogada polêmica, Neymar acabou recebendo um cartão amarelo que gerou muita discussão e acabou complicando ainda mais a situação do Santos dentro de campo, deixando o time sob pressão
até o final da partida, sem contar que ele também fica fora dos próximos jogos. Para alguns torcedores, esse lance manchou um pouco a grande atuação. Já para outros, fica o importante fato que ele decidiu o jogo com 2 gols importantes. Porque, afinal de contas, esse cartão amarelo diminuiu o que Neymar fez dentro de campo? Os 2 gols são mais importantes do que esse momento de tensão, ele fora dos próximos jogos. Fato é que o craque brasileiro poderia ter feito melhor. Podia ter procurado tentar controlar suas emoções de uma maneira melhor e não ter forçado o segundo cartão amarelo. O clube precisa muito dele. Ele é um jogador totalmente diferente e totalmente talentoso. Ele decide jogadas e faz gols importantes. Mas só isso não basta na situação atual. Ele precisa ser um líder, um capitão. Algo que na verdade ele nunca foi. Porque um jogador com um temperamento tão explosivo assim não consegue efetivar seus jogadores, colegas de elenco, para tentar produzir mais e melhorar suas atuações. Ele é um baita jogador, só que tem que melhorar a mentalidade. Dessa forma, o Clube do Santos vive com um grande monstro dentro das suas portas. Até porque, 3 dias antes desse ocorrido, ele estava em uma partida de um torneio de pôquer. Um jogo que ele já declarou ser um hobby dele, mas que exige bastante desempenho mental. Precisa ter calma e ser frio. Desta forma, esse hobby torna se tornando um esforço a mais que Neymar tem que fazer na sua vida. Apesar de tudo, o craque sempre se mantém profissional dentro de campo. A verdade é que é impossível falar da situação atual do Santos sem mencionar a diretoria. Grande parte da torcida acredita que o planejamento deixou a desejar. As contratações são totalmente questionadas e algumas posições continuam carentes. E algumas decisões também tomadas ao longo do tempo geraram bastante críticas. Quando o clube passa por um momento delicado, a responsabilidade não pode ficar apenas nas costas dos jogadores e dos treinadores. A diretoria também precisa assumir sua parte e seu planejamento. Ela é responsável pelo planejamento do time, pelo elenco e pelas decisões que moldam a temporada do clube. Dessa forma, se torna uma das principais culpadas nessas situações. E o Neymar, ele realmente pode salvar o Santos? Muita gente acredita que o Neymar pode mudar completamente o cenário. E sem dúvidas, é um jogador do elenco atual que aumenta as chances e a qualidade do time. Apesar da equipe técnica pode decidir algumas partidas importantes. Mas também é preciso ser realista. Nenhum jogador resolve todos os problemas do clube sozinho. Se o coletivo continuar apresentando dificuldades, nem mesmo um craque desse nível consegue carregar a equipe todinha durante as costas durante todo o campeonato. O Santos precisa evoluir como um conjunto. Todo mundo tem que evoluir ao mesmo tempo. E a verdade é que o jogo de ontem deixou bastante claro isso. O time não está comprometido de uma forma integral. Existem jogadores que são melhores que outros e não é um elenco forte. Um exemplo disso foi o Neymar ter tomado o cartão amarelo. O jogador principal do seu clube forçou mais uma vez um cartão amarelo para ficar de fora do próximo jogo, supostamente. E aí são atitudes como essa que acabam afastando a torcida do clube e começa a gerar um desgaste do jogador com sua própria torcida que tanto apoiou. Ele é um fenômeno dentro de campo, mas algumas atitudes dele precisam ser questionadas e melhoradas urgentemente para o bem do time coletivo. Até porque, como todo mundo sabe, o Neymar ele sempre apanhou de todos, da mídia, dos jogadores e por todo mundo à sua volta. Ele tentou sempre responder dentro de campo. Dessa forma, o jogador já era para ter se acostumado e tentar responder dentro do campo. Mas são algumas atitudes assim que deixam ele bastante furioso e deixam a torcida ainda mais preocupada com o futuro do clube, já que o seu capitão, o melhor jogador do clube, parece apenas uma criança às vezes. Em resumo, ainda existe bastante tempo para reagir e tentar melhorar. O campeonato é longo, mas os sinais de alerta já estão ligados há muito tempo. E empatar contra o Chapecoense dentro de casa, conquistar apenas 1 ponto nos últimos 2 jogos, é apresentar um futebol muito abaixo do esperado e não ter nada de produtivo. Ainda mais com a sequência tão complicada pela frente. E são fatores assim que aumentam muito a preocupação da torcida. Mas calma, a temporada ainda pode ser salva, mas para isso exige mudanças muito rápidas. Por quê? Porque se o desempenho continuar o mesmo, o fantasma do rebaixamento pode voltar a assombrar a Vila Belmiro mais uma vez. Mas agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que o Santos vai reagir? Ou existe um risco real dele disputar a Série B mais uma vez? Deixe a sua resposta aqui no comentário e vamos debater mais uma vez esse momento delicado do Peixão. Abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like, o gostei e ativar a notificação.